Fala galera do De Fora Pra Dentro. Nesse vídeo de hoje a gente vai falar sobre o que não se fala muito sobre morar fora do Brasil. Eu tenho experiência, né? Eu já morei em 5 países diferentes: Argentina, Canadá, Austrália, Dinamarca e aqui na Nova Zelândia. Claro, né? As pessoas falam de maneira picada a respeito dos problemas. Mas eu vou fazer um vídeo um pouco diferente aqui. Eu vou tentar fazer um comparativo e comentar alguma coisa que tem que ser ponderada quando você estiver planejando sair do Brasil. Porque são coisas que têm peso depois de um certo tempo. E eu, nesse vídeo, não vou falar nas coisas positivas. Esse canal ele não tem intenção de ser um canal promocional, venha morar fora do Brasil. Não é essa a intenção. A intenção é diferente. A intenção é falar dos pontos positivos e negativos da experiência. Algumas pessoas vão preferir morar fora do Brasil, outras não. Algumas pessoas vão ter morado fora do Brasil por um tempo e outras pessoas não. Moraram fora e preferem ficar fora e preferem não voltar mais. Então, a ideia não é ser um canal promocional. Por isso a gente faz alguns vídeos onde a gente contesta ou fala dos problemas de morar fora do Brasil. E nesse vídeo a gente vai falar sobre isso. Então você que está chegando agora, você deixa seu like, se inscreva no canal, marque o sininho de notificação. É importante que você assim o faça, ajuda no crescimento e desenvolvimento do canal. O like ajuda na promoção desse vídeo. E você se inscrevendo ajuda na visibilidade do canal. Então faça as duas coisas. A vinheta vai rolar agora e a gente continua esse papo na sequência. Bom, desculpa, o sol tá aqui atrás, mas enfim. Uma das coisas que é importante e que eu acho que é fundamental, pelo menos para mim, é a destruição das suas redes de contatos e amizade. É claro, você mantém seus amigos no Brasil, mas você perde todas as suas redes de suporte profissional, de amizade e, sobretudo, emocional. Alguns problemas que você conseguiria dissipar muito facilmente, você não consegue dissipar. Mas com essa... Eu tô parando aqui porque a galera tá tirando uma foto aqui, eu não quero atrapalhar. Você tem destruído as suas redes de suporte. E a destruição da rede emocional é uma coisa que eu aprendi na pele. Eu notei que alguns problemas que seriam muito menores no Brasil, que seriam dissipados de maneira mais rápida, eles acabam crescendo e se multiplicando quando você não tem a sua rede de suporte de amigos próximo. Pô, você está com algum problema, você está com alguma dificuldade, sem entrar nos detalhes, se liga para algum amigo e você sai para tomar uma cerveja, vai para um bar, vai jogar futebol, vai para o estádio. Enfim, essa rede de suporte ela é fundamental. Aqui não, que você liga, usa o WhatsApp. Não é a mesma coisa. Por mais que seja também válido, não é a mesma coisa, né? Você acaba não tendo essa mesma rede de suporte emocional. E isso faz falta. Você acaba depois criando essa rede de suporte, mas essa rede de suporte não é a mesma coisa. Aí tem uma questão cultural. No Brasil você constrói essas redes emocionais, normalmente, é claro, uma generalização. E a gente tem esse hábito aqui de generalizar para exemplificar, o que não é a melhor maneira, mas, enfim, vocês entendem o que eu estou dizendo. A gente cria essa generalização para explicar que, normalmente, aqui no Brasil, vocês conseguem uma rede de suporte mais estruturada, mais definida e rápida. Aqui é bem mais complexo. É bem mais complexo. E isso faz diferença. A longo prazo, isso faz muita diferença.
As pessoas têm dificuldade de falar sobre isso. Ouvi pouca gente falando sobre isso, desses canais de YouTube que falam sobre morar fora do Brasil. Não muitos falam sobre isso. A outra questão é a questão profissional. E essa talvez seja até mais complexa, né, do ponto de vista financeiro. Porque é o seguinte, você trabalha em 10 grandes empresas no Brasil. Essas 10 empresas no Brasil, elas significam pouco ou nada. É claro, depende, né? Você trabalha na Microsoft do Brasil, vai ser a Microsoft da Nova Zelândia, da Inglaterra, enfim, mesma coisa. Mas, no geral, essa experiência profissional, eu já falei sobre isso no vídeo, ela se dissipa, ela desaparece. Isso é um problema sério, porque você tem que percorrer alguns caminhos que você já percorreu alguns anos atrás. E também, se você soma isso com a questão emocional, é um problema que grande, se torna um problema bem grande. Um negócio aqui no meu olho. Então você tem que recomeçar a sua carreira, mesmo que você seja um profissional qualificado no Brasil, mesmo que você já tenha uma história profissional conquistada, você talvez tenha que recomeçar. E se você não tiver ainda o seu suporte emocional ali disponível para você, isso pode aumentar. Outra questão que é falada, mas também é pouco falado, é se submeter a coisas que você não se submete no Brasil. Agora isso está mudando, mas mesmo assim ainda é diferente. Então, por exemplo, aqui as pessoas, é normal, famílias, alugarem um quarto da casa. Alugam um quarto. Por quê? Para ajudar a pagar a hipoteca. As pessoas compram muito mais coisas de segunda mão do que no Brasil, muito mais. Há um mercado mais forte. Isso no Brasil também está crescendo, mas ainda é maior aqui. Há também uma questão do disposal, né, do jogar fora. As pessoas jogam fora aqui coisas que no Brasil não jogariam. Aqui e em outros países que eu morei também. Mas, de toda maneira, a gente se submete aqui a coisas que nós não nos submetemos no Brasil. Novamente, sem julgamento sobre ser bom ou ruim, não é esse o ponto. Só que, às vezes, no Brasil, nós construímos nossas relações profissionais, emocionais, como eu já havia falado, também baseado no suporte que nós temos no Brasil e que nós não temos aqui. Então a gente fala sobre comprar produtos usados, a gente fala sobre, não sobre o brechó, né, o brechó chique lá do Brasil, mas ser parte mesmo, né, é até uma coisa curiosa, minha esposa, por exemplo, que é neozelandesa, então ela e as amigas dela, elas têm um roteiro de final de semana de não é visitar brechó, é visitar lojas de segunda mão. É parte da cultura. Por quê? Porque essas coisas custam caro e não há problema da sua imagem, né? Sua imagem não é denegrida de nenhuma maneira se você comprar um produto de segunda mão ou de segunda linha. E até uma coisa muito curiosa, falando em primeiro-ministro, aqui você tem os supermercados também por níveis, né? Você tem um supermercado mais chique, um médio e um mais, né, povão. O primeiro-ministro, o passado, que é meu vizinho, inclusive, mora no mesmo bairro que eu, ele compra lá, ele é acessível. Então isso é uma coisa muito legal, né? O primeiro-ministro estar acessível. Aí você tem as outras coisas que já estão diminuindo no Brasil e que não é um grande problema não ter, na verdade, né? Mas aqui, por exemplo, ninguém tem faxineira, ninguém tem empregado, isso não existe, esse conceito não existe. E inclusive é raro de ter babá, é difícil encontrar babá. São suportes que as pessoas no Brasil têm, algumas pessoas no Brasil têm. Muitas pessoas não têm. E aqui independe da classe social. As pessoas que não têm no Brasil normalmente são pessoas de uma classe menos abastada. Aqui não interessa qual classe social, esse tipo de coisa não existe. E você vai somando as coisas que você precisa se submeter, algumas pessoas contestam a necessidade ou o benefício de morar fora do Brasil ou não.
Claro, há países e países, então em alguns países existe mais suporte do que outros. E finalmente, e essa é a parte mais, eu acho que é a mais importante no final das contas, é que você sempre será um imigrante. Quando eu falo isso, as pessoas automaticamente assumem que eu estou dizendo que as pessoas vão sofrer preconceito, que você vai ser discriminado, e não é isso, na verdade. É claro, dependendo do país vai. Eu estou me referindo aqui à Nova Zelândia, que é um país muito tolerante, como eu já disse. Mas, independente do país, eu acho que todos os países que não sejam o Brasil, você não é capaz de estar completamente inserido na cultura local. E eu vou explicar o que eu quero dizer. Você vai participar de networks, você vai conseguir se conectar com a cultura local, você vai ter amigos locais, você vai usufruir todos os benefícios públicos, tudo. Você vai conseguir fazer tudo. Mas você nunca vai saber, por exemplo, quem é o Ariano Suassuna local, quem é essa de Queiroz, quem é Zagallo. Você não vai entender a piada Toca Raul, você não vai. E você pode imaginar que isso não é importante, porque no fundo você consegue viver a sua vida, o seu dia a dia, sem essa informação. Acontece que essa informação, ou essas informações, elas são parte fundamental do desenvolvimento cultural de uma nação, da característica cultural dessa nação. Tudo isso, todas essas personalidades, ou até subpersonalidades, elas fazem parte de uma composição, de um mosaico muito complexo que constrói a característica cultural de um país. E você vai estar fora dessa situação. Eu não tenho a menor ideia quem é o Ariano Suassuna local. Não sei. Quem é o Zagallo, quem é o Zico, por exemplo. Não tenho a menor ideia. Aqui na Nova Zelândia já estou aqui há 15 anos. E não é por falta de tentar fazê-lo. É porque esse tipo de informação é um tipo de informação que era distribuído de maneira diferente no passado, era menos democrático, as fontes de informações eram mais restritas, portanto eram mais disseminadas na população. Quando nós viemos para cá, quando eu vim para cá, a informação já era muito mais espalhada, as fontes de informações eram muito mais espalhadas, não havia esse canal concentrado, um canal ou 2 ou 3 canais de televisão, mais 2 ou 3 jornais. Não, havia uma multitude. E isso dificulta você ir colhendo a informação desses ícones, dessas personalidades, dessas pessoas que fazem parte dessa composição cultural do país. Você pode não se incomodar com isso, mas isso é uma coisa fundamental na assimilação da cultura local e da compreensão do comportamento das pessoas, da sociedade, dos preconceitos que a sociedade possa vir a ter. Portanto, você será sempre um imigrante. Por mais que você faça um esforço, você não vai descobrir todos os Raul Seixas do país onde você está morando. Ou essa de Queiroz, ou Graciliano Ramos, ou enfim, você não vai. É muito pouco provável. E se você soma isso, a questão emocional, como eu falei, a questão profissional que eu falei anteriormente, você vai entender que isso é um problema. Óbvio, além disso, tem o seu sotaque, mesmo que você fale o idioma local, tudo isso contribui. Alguns países, além disso, nessa questão de ser imigrante, alguns países perpetuam a sua credencial de imigrante. Você será sempre um imigrante declarado. Um desses países é o Brasil. Você pode notar que quando você lê alguma notícia que se refere a um estrangeiro no Brasil, a notícia é dada dessa maneira: um angolano naturalizado brasileiro. Aqui na Nova Zelândia, por exemplo, eu não sei os outros países, por isso eu falei em alguns países, aqui na Nova Zelândia isso não acontece. Então, se eu cometer, sei lá, um crime de trânsito, vai dizer o neozelandês Fabrício Kika esteve envolvido num acidente. Não será dito um brasileiro naturalizado neozelandês. Isso acontece. É a perpetuação do estigma de ser imigrante.
No fundo, falando por mim, eu tenho orgulho de ser imigrante. Eu acho que, dada a condição social que eu tinha no Brasil, e se você olha para minha família, você vê que a minha família até teve alguns episódios fora do Brasil, mas ninguém com a condição financeira de ir morar fora do Brasil. Então, tudo que eu conquistei fora do Brasil, como imigrante, eu certamente conquistaria no Brasil. Eu estava a caminho de conquistar, algumas coisas já tinha conquistado e abri mão para vir para o Brasil, mas o fato de eu ter conseguido fazer isso fora do Brasil, para mim, como imigrante, é motivo de orgulho. Portanto, eu associo isso ao orgulho de ser imigrante. Mas serei sempre um imigrante. Bom, espero que vocês tenham gostado. Esse aqui, ó, é o rio do lado da minha casa. Aqui de verdade é a praia da minha filha. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça, antes de você sair, deixe seu like, importantíssimo pra gente. Faça seu comentário, diga aqui o que você pensa. Haverá novidades aqui no canal nas próximas semanas. A gente vai criar o nosso clube de membros, a gente vai criar um canal no WhatsApp pra gente conversar diretamente, para dar dicas, falar de viagem. Enfim, tenho certeza que você vai curtir as novidades que estão pintando no canal. Portanto, deixe seu like, se inscreva no canal, marque o sininho de notificação. Está pintando um material também sobre aquele videocast, dessa vez com a viagem da Índia. Vocês vão gostar. Grande abraço, até a próxima.